Bom, pessoal, vamos continuar aqui sobre os conteúdos sobre spin, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre acoplamento spin-órbita para depois justificar um pouco o uso do spin angular total, tá? A gente já falou bastante sobre a álgebra de spin, aquela álgebra de operadores, em que a gente pode usar os autovalores do operador spin. Em específico, a gente acaba usando os autovalores de dois operadores que comutam entre si, que é o spin S2, né, o módulo quadrado do spin, e do spin a componente Z, né? Então SZ. E aí, através dessas duas componentes, consegue, a gente consegue fazer bastante coisa, tá? Bom, se a gente pensar, embora o spin ele seja estranho, estranho no sentido de que não há um correspondente clássico, né, um análogo clássico para ele, os efeitos que ele produz não tem nada de estranho. A principal consequência é que a gente pode, sim, colocar mais do que dois elétrons no mesmo estado, né? Isso pode parecer que viola o princípio de exclusão de Pauli, que diz que somente um elétron pode ser colocado em um estado, e a gente vai olhar isso com mais detalhes quando a gente falar de simetria das funções de onda. Mas, na verdade, o fato de eu ter spin, e no caso do elétron, eu tenho spin meio, isso significa que ele pode ter ou mais meio ou menos meio, né, como seus autovalores. Isso me permite colocar dois elétrons no mesmo estado, porque eles não têm os quatro números quânticos iguais, porque o princípio de exclusão de Pauli me diz justamente isso. Eu só posso colocar elétrons que são diferentes. Não posso, desculpa, colocar mais do que dois elétrons no mesmo estado. Mas o spin abre essa nova possibilidade. E isso, se isso não acontecesse, a gente teria uma tabela periódica completamente diferente, né? Porque assim, a tabela periódica ela é organizada conforme os átomos têm suas camadas ocupadas, né? Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio tem um elétron, o átomo de hélio ele já tem dois, e assim sucessivamente. A gente sabe que eu vou colocando os elétrons um a um dentro desses átomos, né, ocupando essas camadas. E isso tudo obedece ao princípio de exclusão de Pauli. Então, a máxima energia que a gente pode ter para elétrons dentro de um átomo define o que a gente chama de nível de Fermi. Agora, se eu pudesse pôr somente um elétron por estado, né, se não houvesse o spin, eu ia no mínimo dobrar essa energia. Então, ou seja, a ocupação dos átomos na tabela periódica seria completamente diferente. E aí, a gente vai agora, sim, analisar o que acontece com o spin na presença de um campo magnético interno, né, que é devido aí a um átomo ou a um elétron. E aí, como o momento magnético interno ele está associado ao movimento magnético angular orbital, ou seja, o fato do elétron estar se movendo, a gente tem esse efeito que ele é o chamado acoplamento spin-órbita, tá? Então, ou seja, eu tenho toda a energética do átomo de hidrogênio, por exemplo, baseada nas órbitas, né, baseada na ocupação das órbitas, e agora o fato do elétron estar orbitando o núcleo, né, a gente sabe que carga em movimento gera campo magnético, e a própria interação do elétron com o seu campo magnético, que é o que a gente chama de campo magnético intrínseco, dá origem a esse efeito chamado acoplamento spin-órbita. Esse é um efeito secundário, né? Que a gente chama um efeito de estrutura fina, que a gente precisaria olhar com mais detalhes, tá? E aí, o campo magnético, ele surge justamente do fato de eu tenho aqui, né, um modelo extremamente simplificado, né, supondo núcleos e elétrons como bolinhas, né? Então o elétron ele orbita aí em torno do núcleo. Então o que acontece é o seguinte: suponha que
eu possa considerar essa analogia. Na verdade, a gente tem que pensar nas funções de onda e tal, né, no espalhamento das funções de onda em relação... Espalhamento não, né? É, na função de onda em relação à órbita aqui. E aí, a gente pode pensar o seguinte, olha, se a gente sair da referência do núcleo, né, porque em geral a gente coloca a referência, foi isso que a gente fez na análise do átomo de hidrogênio, a gente colocou a referência no centro de massa, como o núcleo cerca de 1000 vezes mais massivo do que o elétron, então o centro de massa está muito próximo aqui do núcleo. Mas e se eu mudar de referência e ir para a referência do elétron, né, em que eu tenho sim o núcleo, né, que tem uma carga? Então, se eu colocar, por exemplo, que o núcleo ele tem aí uma carga mais Z vezes a carga do elétron, né, porque eu tenho Z prótons nesse núcleo, e esse núcleo está se movendo aí com a velocidade v, tá vendo aqui, menos v, né, em relação ao movimento do elétron. Se eu usar aí a regra da mão direita, a gente vai ver que essa carga girando nesse sentido gera um vetor campo magnético que sai aqui do plano, né? Isso porque eu tenho aí uma densidade de carga J, que eu posso escrever como sendo menos, né, na verdade, um vetor, duas vezes E, vezes a velocidade com que esse núcleo está andando, né? Então, o fato de eu ter uma carga em movimento me leva a uma corrente. E aí, eu posso usar a lei de Ampère para escrever o valor desse campo magnético, em que B, vou escrever aqui embaixo, ele pode ser dado como μ0 sobre 4π, J vetor R, certo? Essa densidade de carga devido a essa velocidade, J vetor R aqui, dividido pela distância ao cubo, certo? Entre essas duas cargas. E aí, se eu substituir isso em termos de todas as cargas que eu tenho aí, então eu tenho aí menos Z e μ0 dividido, né? Lembrando que esse I que aparece aqui é toda a carga do sistema, né? Em relação à carga do elétron aí, μ0 sobre 4π V vetor E, certo? Dividido aí por R ao cubo. Tá? Então note que o fato de eu ter saído do referencial do elétron e ido para o referencial, saído do referencial do núcleo, desculpa, ido para o referencial do elétron, me leva a um campo que o elétron está sentindo, né? Então, esse campo magnético intrínseco é um campo, só o fato do elétron estar orbitando, né, em torno do núcleo, isso gera então esse campo magnético intrínseco que eu tenho aí. E aí o que eu vou ter vai ser a interação entre o spin desse elétron com esse campo magnético, tá? A gente pode escrever tudo isso em termos agora da componente do campo elétrico, porque E, né, que é o campo elétrico, ele vai ser dado por ZE sobre 4π epsilon zero R sobre R ao cubo, né? Interação de Coulomb aí entre as cargas, tá? Certo? Do núcleo com relação ao elétron, tá? E aí, eu posso usar uma relação extremamente útil, que é o seguinte, que é escrever esse vetor que está aqui, né? Na verdade, esse vetor que aponta na direção radial, em termos, então, agora desse campo. Então, isso aqui passa a ser simplesmente 4π sobre epsilon zero, desculpa, 4π epsilon zero sobre ZE, vezes o campo. E aí eu volto lá na expressão que a gente tinha aqui, né? Tá vendo? Que eu tinha para esse campo magnético. E aí isso me permite escrever
um campo magnético B como sendo menos ε0 mi zero V vetor E, certo? Em termos das constantes aí, isso passa a ser igual a menos Z E mi zero sobre. Tá só mostrando de onde saiu esse termo aqui, né? Z mi zero sobre 4π. E aí, esse termo que aparece aqui, ó, 4π epsilon zero Z E V vetor E, tá? Então, note que esse termo vai cancelar com esse, sobra só o mi zero, epsilon zero. E é interessante que essa constante que aparece aqui, ela é super importante, né, para o eletromagnetismo, porque ela está diretamente associada com o quadrado aí da velocidade da luz. Então, eu tenho que C ao quadrado vai ser 1 sobre mi zero epsilon zero, tá? Isso sai lá das equações de Maxwell. E aí eu posso escrever, então, esse campo magnético intrínseco como sendo menos 1 sobre C ao quadrado, o produto escalar da velocidade de órbita aí, vetor, o campo magnético, campo elétrico. Então, isso significa que esse campo aqui é o campo que os Z e prótons exercem sobre o elétron E, certo? E essa equação é interessante porque ela vale do ponto de vista relativístico também, e a gente precisa levar em consideração porque a velocidade de órbita é muito grande, tá? E aí a gente pode pensar, depois de tudo isso, na energia potencial que esse momento de dipolo magnético tem em relação a esse campo, né? Então pensa o seguinte, imagina que eu tenho um dipolo. Quem que é o dipolo? É o núcleo e esse elétron formam esse dipolo, né? Então, só esquematizando aqui, imagina que eu tenho o núcleo, tá? Esqueçam a escala, por favor. E tenho o elétron. Esses dois caras formam um dipolo, tá? Porque eu tenho mais que aqui, menos que aqui, isso forma um dipolo elétrico. Eles estão separados por uma dada distância, que é R, né? Esse R, módulo desse R que está aqui. E aí, eu estou falando que eu estou colocando esse dipolo num campo magnético, tá? Então, isso surge um campo magnético, tá? Então, eu tenho um dipolo elétrico no campo magnético. Sempre que eu tenho um dipolo elétrico no campo magnético, isso gera uma energia potencial aí que ela vai ser dada pelo momento de dipolo, certo? Nesse caso, m escalar esse campo, tá? E aí, como a gente mostrou previamente, o que a gente tem é que esse ΔE pode ser escrito então como GS mi B, que é o magneton de Bohr, tá? Esse aqui é o fator giromagnético, sobre a constante de Planck, S vetor B, tá? Então, se vocês quiserem, dá para provar isso aqui, está lá no apêndice O do Weisberg, certo? Então, o que a gente fez? A gente assumiu que esse Mi, na verdade, né, dessas duas equações aí, o que eu tenho é que esse Mi, que é o momento magnético devido ao spin, vai ser dado por GS Mi B sobre HS, tá? E aí, com isso, eu consigo expressar essa potencial, né, essa energia potencial, em termos aí do campo magnético e do spin, certo? Agora, eu tenho que a força elétrica
é dada por menos E vezes o campo elétrico, tá? Então, essa é a força que o elétron sente, né, sobre uma carga I, qualquer aí. Lembrando que força, esse é um sistema conservativo, então eu posso escrever a força como sendo menos o gradiente de um dado potencial, certo? Deixa eu tirar só esse vetor daqui de cima. Na direção que une aí essas duas cargas, tá? E aí, com isso, né, eu posso juntar essas duas coisas aqui e escrever o campo E em termos desse gradiente do potencial com relação à posição, certo? Então aqui eu vou ter high sobre a carga, tá? E aí eu posso voltar esse E na expressão que eu tinha aqui para o campo magnético intrínseco, certo? Se eu volto para a expressão do campo magnético intrínseco, eu posso escrever o campo magnético B como sendo menos 1 sobre EC ao quadrado, o gradiente desse potencial, certo? V vetor R versor, tá? Se eu multiplicar em cima e embaixo isso pela massa, né? Então, se eu fizer isso aqui pela massa eletrônica, isso aqui vai me levar a uma expressão em que o campo magnético ele vai ser menos 1 sobre MEC2, o gradiente do potencial, certo? Vezes massa vezes velocidade, vetor R versor, dividido pelo módulo da separação entre o elétron e o núcleo. Lembrando, esse cara que está aqui é o momento, P, certo? E aí, o que eu tenho é que sempre que eu tenho produto vetorial entre momento linear e posição, isso vai ser dado pelo momento angular. Tá? Então, o momento angular L, a gente sabe que é raio vetor R vetor P, né? Raio vetor momento, tá? Aqui eu tenho o inverso, mas com esse sinal negativo, eu posso escrever, então, o campo magnético como sendo 1 sobre EMC2, né? Esse M que aparece que está aqui, 1 sobre R dV dr L, tá? Desculpa, só consertar uma coisinha aqui, que aqui, ó, eu pus esse R porque eu substituí o R versor por R sobre o módulo, tá? Então aqui é R vetor. O que eu fiz foi o seguinte, falar que o R versor vai ser R vetor sobre o seu módulo, tá? Então, sobra essa expressão que está aqui. O campo magnético intrínseco, dado a perspectiva do referencial com relação ao elétron, ele é proporcional ao momento angular, né? Então, ou seja, eu tenho que o campo magnético é paralelo aí no momento angular, certo? E aí, o que eu posso pensar é voltar isso na energia potencial que eu tinha aqui, certo? Então, eu posso escrever agora o ΔE, que é a variação da energia, dado o movimento do elétron na presença de um campo magnético, como sendo o magnetão de Bohr, né, G, o momento giro-magnético, o magnetão de Bohr, dividido por 2. Eu não sei se estão vendo isso, deixa eu só começar um pouquinho mais para cima. G, magnetão de Bohr,
dividido por 2 EMC ao quadrado, 1 sobre R dV dr S escalar L, certo? Então, eu posso substituir os valores, né, de G e do magnetão de Bohr, que são padrão, né, para o movimento aí no átomo de hidrogênio, e esse ΔE ele passa a ser 1 sobre 2m quadrado C ao quadrado R, tá? dV dr, então isso aqui é uma constante, que esse potencial depende da força, né, da interação coulombica entre o elétron e o núcleo, e aí na direção, desculpa, não, proporcional a esse cara. Isso aqui é o que a gente chama de acoplamento spin-órbita. Por quê? O que acontece é, o fato do elétron estar orbitando gera momento, um momento magnético, né? Um campo magnético intrínseco. E o fato de eu ter o spin gera uma diferença de potencial. Então eu tenho aí um acoplamento entre o elétron, o spin do elétron e o momento angular. Tá? Então é isso que a gente tem para o acoplamento spin-órbita, certo? E aí, agora a gente pode tratar isso em termos, em termos das componentes, porque eu sei escrever tanto os autovalores do momento de spin, né, o momento magnético orbital, e do momento magnético, que está aqui, o R, tá? E a gente vai fazer isso depois, então, beleza? Então, é isso.